Olá, boa noite a todos, muito obrigada. A gente está no 8º Sextou, gente. O Sextou da Simple, que é um trabalho que a gente faz de colaboração, de troca, de inclusão, de bate-papo, e ele começou mesmo na época agora da pandemia para ser um bate-papo toda sexta-feira. Porque sexta-feira ninguém vai para o bar, vai para o Sextou. E, na verdade, a gente tem esse trabalho nessa empresa, é uma empresa bem jovem, bem pequenininha, ela é uma bebê ainda, mas eu e o Paulo, a gente já tem hora de mercado, né, Paulo? Eu sou a Dulce, Paulo. Olá, boa noite. E a gente hoje dá início a esse Sextou. Vamos passar para vocês, enquanto Simple, a gente tem uma série de coisas para contar para vocês, a gente tem o site, tem o e-book, que aí no finalzinho o Paulo conta melhor para você. Vamos para vocês. Vamos lá. Como é que vai funcionar? A Bárbara começa, a doutora Bárbara, e durante todo o decorrer do tema, vocês podem fazer perguntas pelo chat. O que acontece? Eu leio, se por acaso, às vezes a pergunta sai um pouco do assunto, às vezes para ela não perder a sequência, a pergunta fica aí. Ela vai colocar um e-mail, tanto, e vocês podem, se for o caso, passar depois a pergunta diretamente para ela, se não der tempo da gente responder por aqui. A gente pede durante todo o Sextou, os microfones fiquem fechados e a gente pede que vocês perguntem, que vocês compartilhem, peçam as informações, façam as perguntas, porque o Sextou nós fazemos para vocês. Bora lá, Bárbara. Deixa eu falar um pouco da doutora Bárbara. A doutora Bárbara é uma jovem médica formada pela USP, ela é infecto, pesquisadora, ela trabalha em 3 grandes hospitais e tem uma carreira assim já com bastante experiência nessa área e de muita pesquisa. Bárbara, a primeira coisa que eu quero é que você complemente o seu currículo. E aí a gente já começa para valer o Sextou. Bora lá, Bárbara. Boa noite, obrigada, Paulo, obrigada, Dulce, pelo convite e pela apresentação. Eu sou infectologista. Quando eu escolhi essa área, eu achei que minha vida ia ser um pouco mais fácil, mas fui surpreendida pela pandemia. E, na verdade, eu estou brincando, né, que imaginei que fosse ser mais fácil, porque no ano que, na nossa formatura da residência, o chefe da residência, ele falou palavras de infectologista e tal. Ele falou sobre como que é uma área para pessoas que gostam de estudar e gostam daquele desconforto, né, porque vira e mexe tem alguma coisa nova, uma epidemia, né. Então, teve nos anos 80 do HIV, teve de H1N1, teve de Zika, enfim, várias coisas que vem acontecendo aí ao longo dos anos. Então, enfim, acho que eu imaginei já que algum desafio viria, mas não que fosse ser desse tamanho. Nas primeiras vagas eu gosto de subir montanhas também, de escalar, mas esse foi assunto já de um outro Sextou. Acho que foi do 3º ou 4º, né, que, enfim, teve essa conversa aí sobre escalada, sobre montanha. E hoje a Dulce me convidou para falar sobre um assunto que eu acho muito interessante e super pertinente para o momento que a gente vive hoje, que é o papel do médico na era da hiperinformação. Então, hoje, algumas pessoas até dizem que talvez um dia o médico vai ser substituído porque tem toda a informação disponível, tem rede social, tem o Google, tudo é mais fácil de ser encontrado, né? Não tem mais aquela coisa do médico como retentor, detentor da informação. E dessa hora que todo mundo sabe tudo, sai o estudo, já tem uma publicação, já tem alguma coisa, qual que é o nosso papel, o que a gente pode fazer, como que a gente se insere nisso, e como que as pessoas também vão ver essas notícias, como que vão interpretar, essa sensação que a gente tem que parece que cada hora é uma coisa diferente, que as verdades são muito fluídas e não tem uma verdade única, né? Enfim, então a discussão é um pouco sobre isso. E se essa discussão já é pertinente no mundo que a gente vive hoje, eu acho que ela ficou ainda mais pertinente na época da Covid, né? Então, acho que ficou muito claro para todo mundo o quão confuso está esse fluxo de informações, né? Uma pergunta? Não. Bárbara, desculpa te interromper. Pode falar. Exatamente, quando você tocou nesse assunto agora, né, a gente está falando dessa hiperinformação paciente, eu queria, para a gente começar aqui o bate-papo, 2 coisas. Como que você, como médica, né, enfim, como você vê essa questão hoje
do paciente, porque o paciente ele já não é tão paciente mais assim, né? Ele já é impaciente. Então, como que é essa relação hoje? O tratamento, ele continua sendo paciente ou hoje ele virou um cliente, tá? E aí eu queria que você emendasse. Duas contas, Pergunta. E aí, emendando na pergunta, como esse paciente, vamos chamar ele por aqui, como que ele chega com informação para vocês hoje? Como é esse impacto porque ele chega sabendo, o Dr. Google, você mesmo falou aí, né? O Google. Eu acho que eu não tenho tanto um comparativo de como que é antigamente, né? Mas mesmo dentro dos dias de hoje, em contextos diferentes, a gente vê que os pacientes têm perfis diferentes, né? Então, o paciente que tem mais acesso à informação de um hospital específico, ele tende a ter um perfil diferente de um paciente com menos acesso à informação, por exemplo, né? Então, isso tem sido um desafio grande, né? Por um lado, eu acho que pode ser um pouco incômodo, porque a gente é bastante questionado em muitas condutas, né, pelos pacientes. Pode falar. E, por outro lado, isso também tira um pouco a gente da zona de conforto, né? Então, ao mesmo tempo que o paciente está informado, você também tem que se informar, tem que ler, tem que estudar mais. O fluxo de informações é maior para o paciente, também é maior para o médico, né? Então, a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto, e isso é uma coisa boa, né? É uma área para pessoas que realmente gostam de estudar. E essa questão de cliente, de paciente, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade, e eu tinha um professor de neuro super showman, assim, na aula, ele falava todo, né, aquele jeito meio cativante, e ele falava isso, ele chamava os pacientes dele de clientes, e ele tinha essa relação, porque ele achava que a gente tinha que olhar o paciente mais como um cliente. Eu achei aquilo na época bem chocante. Eu falei, nossa, né, mas como assim, né? Eu acho que cliente, ele traz um tom um pouco mais comercial, né? Em contraste com esse tom mais comercial, quando a gente fala paciente, ele pode ter um tom um pouco paternalista também, né? De que você fala e a pessoa escuta e a pessoa obedece, né? Então, no fim, apesar de eu usar o termo paciente, eu acho que é alguma coisa no meio, assim. Eu acho que não é nem aquela pessoa passiva e que vai aceitar. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre como eu acho que são papéis do médico e do paciente bem diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas cliente, assim, tem bastante gente que começa a falar isso já, mas eu tenho um pouquinho de resistência, assim. Eu acho um pouco de... Bom... Podem falar mais perguntas se vocês tiverem, mas vou voltar nessa questão que eu estava comentando, desse fluxo de informações, né? Eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo que isso é uma coisa que as pessoas falam, nossa, agora tem tudo disponível, eu posso estudar e posso saber mais sobre a minha saúde, agora que tem Covid eu posso ler notícias, eu acho que isso pode ser um pouco confuso, né? Porque as informações saem de um jeito que elas são difíceis de interpretar. Eu montei um slide para vocês que eu quero mostrar, só para simplificar um pouquinho de como foi um dos assuntos que a gente vivenciou nos últimos meses, e acho que muitos vão reconhecer. Eu vou compartilhar na tela para mostrar para vocês o slide. Bárbara, deixa eu fazer uma pergunta antes de você mostrar o slide. Pode falar. Nesses últimos meses extremamente difíceis, e para vocês, para os profissionais de saúde mais ainda, se você somar tudo e falar tudo, qual foi o seu maior desafio como médica, como pessoa, nesses últimos meses? Eu achei extremamente desafiante essa coisa de trabalhar com uma doença nova, né? É uma coisa que causa muita ansiedade nos pacientes e acho que na gente como médico também. As doenças que a gente já conhece bastante, tem tuberculose, hipertensão, infarto, um paciente que teve um AVC, que teve uma pneumonia, são doenças que elas estão ainda sendo estudadas, ainda tem mudanças de protocolo, mas são mudanças menores, né? Então, chega um paciente com uma pneumonia, eu sei o que fazer, eu falo, é isso, eu tenho que fazer isso. Às vezes você fica com uma dúvida em um ponto, mas, enfim, a coisa está mais fechada, né? Você não tem muita dúvida de qual que é o melhor caminho. Agora, quando a gente pegou essa doença, o Covid, que a gente veio lidando com nesses últimos meses, foi uma doença que ela foi mudando os guidelines, foi mudando as orientações e vem saindo o tempo todo coisa nova. Então, para mim, o mais difícil foi lidar com essa coisa de não ter certeza se a cada paciente estava fazendo a melhor coisa possível, né? Então,
você faz o que a gente fazia em abril é diferente do que a gente fazia em maio, agora já mudou um pouquinho mais, então é essa ansiedade, assim, de será que eu estou fazendo demais com uma coisa que eu posso estar fazendo mal, ou será que eu estou fazendo de menos e a pessoa pode ter uma evolução ruim por isso, né? Então, essa decisão muito dia a dia, essa coisa muito dinâmica e muito rápida e, enfim, e essa coisa de ter a impressão que talvez a gente tenha clareza no futuro de coisas que a gente podia ter feito melhor hoje. Enfim, acho que essa ansiedade é a parte mais difícil, com certeza. Para nós pacientes também. Vê se consegue abrir os seus slides, tá tudo certo. Deixa eu mostrar então, para vocês para exemplificar. Calma aí, deixa eu ampliar. Calma. Ixi, calma, acho que eu não consigo. Pronto. Então, tá ok. Não vou falar exatamente desse assunto, é só para exemplificar a história da cloroquina, mas isso com o Covid aconteceu com vários temas, com uso ou não de máscara, com uso ou não de anticoagulante, com sorologia, enfim. Então, aqui, primeiro começou-se lá atrás a estudar o medicamento, saiu um estudo pequeno sobre o assunto, o pessoal ficou animado com a cloroquina. O FDA, que é um órgão de saúde americano, liberou o uso emergencial. Daqui a pouco sai uma outra reportagem que a cloroquina não é a cura para a Covid. Daqui a pouco o FDA, de novo, o órgão de saúde americano, retira a autorização emergencial, então deixa de autorizar. O Trump, que é o presidente, critica o que o órgão de saúde fez, né? Então ele critica a não autorização. Daqui a pouco saiu um estudo numa revista gigantesca de medicina que chama The Lancet, com quase 100 mil pacientes, falando que realmente não tem benefício. E, por fim, esse estudo ele foi retirado porque ele tinha dados... Ele não pôde se verificar a veracidade dos dados, né? Então, esse slide aqui é só para... deixa eu... Calma aí. Aqui. Esse slide aqui, ele é só para mostrar a confusão que é o assunto, né? Porque cada semana é uma coisa diferente e como que isso pode ser uma coisa incômoda, né? E eu acho que a gente pode começar a ir por um caminho, quando a gente vê esse tipo de informação, essa coisa estranha na mídia, que pode parecer que não existe verdade, né? Então, só para exemplificar, para ficar mais fácil, a história do ovo, né? Então, o pessoal fala, mas ovo faz bem, ovo faz mal, pode comer ovo, não pode comer ovo. Então, quando a gente começa a ter muita coisa conflitante na mídia, a gente começa a achar que tanto faz, não tem uma verdade única, ou os cientistas estão todos confusos, ninguém sabe o que fazer, né? E aí eu quero trazer uma outra reflexão sobre esse assunto, de por que sai tudo tão diferente, por que é um desafio para os médicos e para os pacientes lidar com essa nova realidade, que é o seguinte, vou compartilhar de novo para mostrar para vocês o que eu quero falar. Calma aí. Aqui eu acho que muitos de vocês conhecem essa fábula dos cegos e o elefante, né? Enfim, é como se a verdade, a gente tivesse uma verdade em relação à ciência, em relação às coisas que funcionam, em relação ao que é o melhor para o paciente, né? Só que a gente não consegue acessar essa verdade olhando diretamente. Então, eu não consigo olhar para o remédio e saber se ele funciona. Eu tenho que bolar um experimento, eu tenho que elaborar alguma coisa para entender se o remédio, se o tratamento é útil ou não para o meu paciente. E cada um dos trabalhos, cada um dos estudos que são desenvolvidos, ele consegue olhar um aspecto da verdade, né? Então, aqui é um trabalho com 10 pacientes, aqui é um trabalho feito em laboratório. Enfim, cada trabalho, cada desenho de estudo consegue ver um certo aspecto da realidade, né? Então, nosso desafio, acho que como médico, né, é um pouco o nosso trabalho, é a gente conseguir ver essa figura maior, tentar montar essas pecinhas dos trabalhos e chegar na melhor conclusão que a gente tiver para o momento, né? Então, acho que a gente está muito nessa fase. Bom, e aí você comentou, né, Paulo, de pacientes que vêm assim cheio de informações, cheio de ideias, né? Eu acho que isso é uma coisa assim muito positiva. Apesar de que muitos, eles não confiam muito no médico, acham que o Google vai substituir toda a informação, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma coisa positiva, sim. Mas, de qualquer maneira, eu vejo, hoje em dia, o trabalho do médico, o
trabalho com o paciente como coisas bem diferentes. Então, o fato do Google ter toda essa informação, todos esses dados, ele não vai substituir a avaliação médica. Por quê? Né? O médico, ele é a pessoa só para dar um outro exemplo, eu vou voltar um pouquinho aqui, né? Eu estava uma vez com uma paciente no pronto-socorro e ela contava o que ela estava sentindo, explicou que estava com dor não sei aonde, com dor não sei o que lá, e ela chegou já falando o que ela tinha. Ela falou assim, eu acho que eu tenho tal coisa, eu tenho tal doença. Já pronto. Por que você acha que você tem isso, né? O que está acontecendo? Ela falou assim, não, porque eu conheço o meu corpo. Eu sei que tem uma coisa diferente, eu me conheço. Eu conheço o meu corpo muito bem. E aí eu fiquei pensando, né, que ela tem razão. Ela tem um dado que eu não tenho. Ela tem o dado do próprio corpo. Então, o paciente, ele tem um dado que o médico não tem. O que ele está sentindo, ele perceber que ele está diferente, ele vê que tem alguma coisa meio fora do padrão, né? Então, ela tem esse dado e ela precisa, o melhor que ela conseguir me passar, o jeito que ela conseguir me passar, isso vai me ajudar a construir meu raciocínio. E qual que é o dado que eu tenho que ela não tem? A experiência, né, de talvez já ter visto, sei lá, 100, 1000 vezes um caso parecido com dela, então você tem uma ideia mais ou menos de como que as coisas evoluem, e o conhecimento técnico, né, de ter estudado aquilo no livro, nos papéis, nos professores, nas aulas e tudo mais. Né, então, um lado é um conhecimento técnico e uma experiência de ter visto muitos casos de um certo jeito, então você tem mais ou menos uma ideia de uma evolução esperada, e o paciente tem uma informação que é muito única, que é ele, é o corpo dele, o que ele está sentindo, o que está acontecendo. Então, a gente tem que tentar integrar isso da melhor forma e realmente entender essa questão da hiperinformação como um quebra-cabeça, né? A gente não pode pegar um pedacinho de reportagem, um papel e falar, isso vai resolver tudo, né? É entender que cada informação é uma lanterna que a gente está olhando para o lado do elefante, né? Então, a gente tentar montar tudo isso em um cenário mais global, que é um desafio, é uma coisa difícil, especialmente com uma doença nova, mas com as doenças velhas também pode ser difícil, né? Bárbara, tem perguntas? Tem mais? Deixa eu ver as perguntas. Vamos lá. Como fazer para estudar, além da medicina que vem avançando, outros temas que influenciam diretamente a saúde? Bom, de outros temas, sem ser o de medicina, talvez eu possa falar coisas que não são tão válidas, né? Eu consigo falar um pouco mais do que eu estudo, mas um jeito que eu acho que é um jeito interessante de estudar é sempre por órgãos oficiais. Então, eu gosto muito do site da Organização Mundial de Saúde, o site do Ministério da Saúde. Eu não sei se todo mundo sabe, eu acho isso muito interessante. Eu descobri isso na faculdade e eu realmente acho interessante que existem algumas doenças no Brasil, no mundo, né? Enfim, mas no Brasil tem uma lista de doenças que são de notificação compulsória. O que significa? Quando o médico faz esse diagnóstico, por exemplo, COVID, por exemplo, HIV, tuberculose, enfim, coqueluche, né? Então o médico foi lá, viu essa doença, ele é obrigado a fazer uma notificação para órgãos oficiais. O que isso significa? Que no site do Ministério da Saúde você tem todas as informações, quantos casos tiveram de HIV no ano passado, quantos morreram, enfim. Então o Ministério da Saúde é uma boa fonte de estudo, o site da Organização Mundial de Saúde, alguma coisa assim, acho que mais popular que eu gosto, o Drauzio Varela eu gosto bastante. Agora eu acabo que eu consulto menos, mas antes da faculdade, eu gosto do jeito que ele escreve, eu acho que ele é muito técnico, assim, e ele consegue fazer bem essa ponte, assim, do leigo com a parte mais técnica. E para médico, né, aí acho que alguns pacientes talvez mais interessados, mas acho que mais para médico, a gente estuda muito por artigo, né, tem uma base de dados que se chama PubMed, que é como se fosse um Google de artigos científicos. Então, a gente estuda muito por artigo científico, mas aí eu acho que talvez é mais para quem já é da área, né? Mas, assim, pensando em outras áreas, eu acho que órgãos oficiais são bons jeitos de estudar. Bárbara, mais pergunta. Agora, para a próxima. O que é pior, Bárbara? Um paciente que tem tão pouca informação, que não consegue cuidar da própria saúde, ou aquele que acha que sabe tudo, porque ele é um monte de informações no Google? Tá vendo o Dr. Google de novo? Ó, o Dr. Google. Deixa eu descer aqui para fazer as próximas. Eu acho difícil dizer o pior, assim, acho que não tem um pior ou melhor, né? Eu acho que vou falar primeiro do segundo paciente, né?
O paciente que acha que sabe de tudo porque lê um monte de informações no Google, esse paciente eu sinto que quando ele vai confiando um pouco mais no atendimento, vai quebrando um pouquinho essa resistência inicial, né? Então, muitas vezes ele chega com um monte de informação, às vezes são informações bem pertinentes, enfim, mas muitas vezes são coisas meio confusas, coisas que estão de um jeito meio desorganizado. E quando você senta, começa a explicar, tenta organizar, ainda mais porque esse paciente tende a ser interessado na própria saúde, então ele acha interessante o que você explica, né? Você explica e fala, ele gosta, né? Então eu acho que com o tempo, quando ele pega confiança, talvez seja mais fácil, porque ele se interessa e vai criando uma relação mais de confiança, né? Então, enfim, mas de qualquer forma, quando você está no pronto-socorro, que ele não te conhece, aí você tem que ter um molejo ali para conseguir achar um meio termo. E um paciente que tem tão pouca informação que não consegue cuidar da própria saúde, isso também tem bastante, isso é comum. E é um paciente que também pode ser complicado, né? Especialmente se... Porque também tem um paciente que ele é teimoso, mas tem um paciente que ele tem às vezes um paciente que não sabe ler, um paciente que tem uma dificuldade maior, que acha confuso os medicamentos, né? Para esse paciente que tem muito pouca informação, tem muita dificuldade, a gente tenta entender qual que é o jeito que dá para ajudar, né? Então, muitos deles a gente convida um familiar ou um amigo para junto, às vezes uma pessoa de confiança, e muitos fazem isso, vem com o filho, vem com o pai, com a mãe, enfim, para fazer esse link do cuidado. Para alguns a gente faz receita com desenho, tem até um setor do hospital que eu fiz residência no HC, que a gente fazia como se fosse um desenho, assim, do almoço e o comprimido, sabe? Então ele sabia mais ou menos por desenho. Mas eu acho que assim, sempre que a pessoa, sempre não, né? Mas quando a pessoa tem muito pouco conhecimento, ela vai ter mais dificuldade, talvez, para ter autonomia na própria saúde, né? E eu acho que a ideia, pelo menos a minha ideia como médica, né? Não é só você despejar no paciente as coisas e falar que ele tem que fazer isso ou aquilo, é você dar ferramentas para ele ter autonomia também, né? Então, dependendo de quão pouca informação, é um trabalho que tem que ser feito devagarzinho para ele conseguir, no fim das contas, entender o que você está propondo e, no fim, decidir, né? Porque a gente propõe as coisas, mas a decisão é sempre do paciente, né? Bárbara, tenho mais perguntas, Bárbara. Dulce, agora eu entendi de onde vem aquela frase, vou desenhar para você entender. Tá vendo? Vamos Bárbara, ver, tem mais perguntas no chat. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Vou fazer primeiro uma mais longa e depois a outra mais curta. Doutora Bárbara, recentemente li que o termo assintomático vem sendo usado erroneamente pela OMS. Na verdade, a organização usa o termo como sinônimo para pré-sintomáticos ou falsos sintomáticos. Procede isso? Caso proceda, quais são as repercussões de divulgar essas informações, falsas informações sobre assintomáticos? Peraí, deixa eu ler aqui. Caso proceda, tá comprida, né? Procede essa crítica? Caso proceda, quais são as repercussões de divulgar essas falsas informações no âmbito global, de forma oficial e no momento de uma pandemia? Honestamente, eu não sei, eu não ouvi essa crítica ao OMS. Não que não exista, né? Só que eu não ouvi essa crítica, mas realmente são coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala assintomático, a gente quer dizer não sintomático, né? E aí só um adendo, né? A gente coloca esse A na frente para falar não, né? Então, por exemplo, a gente fala muito o termo afebril para falar não febril, né? E é uma coisa que eu tenho que me policiar bastante, porque quando eu vou passar, agora na época do Covid, a gente não pode ter visita no hospital, né? Então a gente passa informações dos familiares, quer dizer, dos pacientes para os familiares por telefone. E aí eu ligo, né? Falo como é que tá a pessoa e tudo mais. E eu uso muito a palavra afebril para falar que a pessoa não está febril e sempre gera uma confusão no telefone, né? Então eu tenho me policiado porque a pessoa entende febril, enfim. É só um comentário, né? Mas para dizer que esse A é de não sintomático, de não febril, né? Enfim. Mas eu acho que talvez seja até um jargão, que agora começou a pegar mais, mas acho que era uma coisa que as pessoas estavam menos familiarizadas, né? E realmente, assim, quando a gente fala assintomático, é uma coisa que ela pode ser difícil de definir, porque uma pessoa que tem Covid, 24 a 48 horas antes dos sintomas, ela já pode começar a transmitir. Tem trabalho que mostra que até 7 dias antes já pode começar a transmissão.
né? E aí o termo mais correto seria realmente pré-sintomático. Então, ela vai ter sintomas depois de alguns dias, né? E esse falso sintomático, tem um outro termo que... Deixa eu algum barulho aí. Gente, só um pouquinho. Só um pouquinho, Bárbara. Já fechou. Oi? Se alguém tiver o microfone fechado, por gentileza, fecha, senão a gente não consegue ouvir a Bárbara. E tem um outro termo que a gente fala, que é oligossintomático. O que significa oligossintomático? Significa pouco sintomático, né? Por quê? Esse é difícil, hein, Bárbara? Sim, porque às vezes essa definição, a gente tem uma tendência a pensar nas coisas de maneira dicotômica, né? Então, a pessoa está doente ou a pessoa está saudável. A gente pensa de um jeito muito, né? Azul ou branco, né? E, na verdade, a coisa ela é contínua, né? Então, tem a pessoa muito doente, a pessoa um pouquinho doente, a pessoa levemente doente, a pessoa que está só com uma coriza, mas é Covid, a pessoa que só teve dor de cabeça um pouquinho. Enfim, então, esses oligossintomáticos são pessoas que elas têm tão poucos sintomas, tão pouco, que a pessoa acha que é uma rinite, a pessoa acha que, sei lá, dormiu mal, está com dor de cabeça. Na verdade, ela é oligossintomática, né? Então, ela não é o assintomático, a pessoa que não tem nenhum sintoma em nenhum momento, né? Então, realmente são termos diferentes. Da OMS, pode ser que eles tenham falado realmente de maneira errada, não sei. E quais são as repercussões de divulgar falsas informações? São enormes, né? É muito, muito sério mesmo. Enfim, é uma coisa que acho que todos nós que postamos qualquer coisa em rede social, a gente tem que ser muito responsável, né, com as informações. E um órgão, como a Organização Mundial de Saúde, que eles são uma organização de tem um trabalho muito importante, é super, super sério, assim, né? Tem uma repercussão muito grande, infelizmente. Bárbara, tem mais perguntas ainda, vou fazer agora. A tecnologia e o acesso à informação prejudicam o trabalho do médico? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É muito importante, acho que a tecnologia e a informação, tanto para a gente, porque eu acho que nós somos melhores médicos porque a gente tem mais acesso à informação, né? Então, hoje em dia, tem uma quantidade de publicação de trabalho, de produção científica, de testes de novas drogas e tratamentos muito maior. Então, a coisa muda muito rapidamente hoje. E isso faz com que a medicina melhore muito rápido. Então, para a gente, como médico, isso é muito importante. E para o paciente, não tenho dúvida de que é importante, né? O que eu acho, só que eu comentei, que talvez não tenha deixado claro, é que o fato do paciente ter informação, eu acho que isso traz um desafio a mais na relação, né? E não um desafio de jeito ruim. É só que, assim, é uma relação diferente, né? Eu fui médica há 40 anos, mas eu tenho a impressão que era uma relação mais vertical, né? Então, o médico falou, o paciente obedece e pronto. O médico fala um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Hoje em dia isso não é mais assim. Hoje em dia, um médico questiona o outro, os pacientes questionam, então eu acho que isso é importante, isso traz qualidade. É só que a gente tem que tentar organizar, né? Porque pode ser realmente um tanto de informação muito grande, mas de jeito nenhum. Eu acho que, na verdade, quanto mais informação e conhecimento, melhor. Mais autonomia para o paciente, né? Até se ele ficou em dúvida, perguntar se ele teve dúvida, se ele não está satisfeito mesmo depois de tirar dúvida, pedir uma segunda opinião com outro colega, assim. Eu acho que é muito importante, sim. Mas é uma nova era, a gente tem que lidar de novos jeitos, né? Sim. E aí, Bárbara, aqui está lotado de elogio, e pelo nível da entrevistada, pela explanação, está lotado de elogio. E, Bárbara, me fala uma coisa, nesse contexto todo, fica cada vez mais, é extremamente complexa essa relação médico-paciente. Você consegue, assim, me contar um pouquinho como que você acha, pós esse período de pandemia, eu acho que teve uma aproximação muito grande da área da saúde. Como diz o Paulo, as infectos foram para o pedestal, a infectologia. O que muda, né, Bárbara? O que muda na tua visão de médica nessa relação com o paciente após essa aproximação tão grande que está tendo ainda, né, no período da pandemia? A pergunta é difícil, deixa eu pensar aqui na resposta. Mas eu acho que infecto é uma área que assim, antes de eu ser médica, eu nunca tinha ouvido falar. E quando a gente vai prestar medicina, ainda mais que os meus pais não são médicos, né? Então a gente conhece muito assim, cardiologista, pediatra, ortopedista, cirurgião, essas áreas que são mais famosas, assim, né? Ginecologista, obstetra. Então é uma área que eu nunca tinha ouvido falar.
E durante a faculdade foi uma coisa que foi me chamando muita atenção. Quando eu acabei a faculdade, muitos colegas médicos não entenderam muito, porque não é uma área com muito prestígio dentro da medicina, que é uma área um pouco... mas infecto, por que... Né? Não era agora. Não era, exatamente. Eu ia falar isso. Não era, agora... Não era, né? E eu acho uma área assim, super interessante, uma área muito desafiadora. E tirando essa questão da Covid, que foi uma coisa super nova, né? É uma coisa que é muito de doenças novas mesmo, porque como eu comentei, né? Do HIV, Zika, chikungunya, H1N1, Ebola. O tempo todo tem coisa nova para a gente estudar, para a gente se atualizar. E outra coisa que eu acho muito interessante na Infecto é que a gente permeia muitas áreas, né? Então, a gente palpita, no hospital, quando tem pacientes internados, eles chamam com muita frequência, a gente chama colegas médicos de outras áreas, né? Então, se tem um paciente meu que tem uma questão cardiológica grave, eu vou chamar um cardiologista para me ajudar, né? E do mesmo jeito, outros colegas chamam a gente para ajudar também. E a gente é chamado por muitas áreas, né? Porque quando tem uma infecção de um pós-cirúrgico, uma infecção ginecológica, acontece alguma coisa, tem uma febre que ninguém consegue saber onde é, chama o infecto. Então, a gente está sempre estudando coisa da ortopedia, da cirurgia, oftalmo, quando tem uma infecção. Então, é uma área que a gente sempre está palpitando nas outras, está estudando, está relendo coisas que, de novo, né? E é uma área que vira e mexe tem coisa nova, então eu acho uma área super interessante. Mas se vai mudar muito a relação dos pacientes com os infectos, não sei. Acho que a gente vai ficar sendo uma área mais conhecida, que é uma área que... Vai no pedestal, como diz o Paulo. Mas não sei, talvez a gente não seja tão bom de marketing, a gente tem que ter uns cursos... Aí você vem fazer o curso com a gente, fala pro pessoal vir fazer com a gente, pronto. A gente precisa melhorar um pouco essa parte. Bárbara, tem mais pergunta. Tem uma pergunta aqui que fala, Bárbara, na sua visão, qual é o país que você acha mesmo, que acredita, que fez o melhor procedimento quanto ao Covid? Nossa, que pergunta difícil. Não Essa sei. pergunta fica fechada. Eu acho que, assim, apesar das muitas críticas, acho que vai ser polêmico o que eu vou falar, mas eu acho que a China, eles agiram muito rápido e muito bem. Lógico, assim, né, gente? Assim, já vou esclarecer, eles têm um contexto político muito diferente do contexto do Brasil e de todos os outros países, né? Então, eles conseguem fazer coisas numa radicalidade que nenhum lugar consegue fazer, né? Mas eu poderia apostar, assim, que se tivesse começado no Brasil a Covid, teria espalhado mais rápido. A gente acha que demoraria um pouco mais para controlar, para entender o que estava acontecendo, para conseguir sequenciar o vírus, né? Então, apesar das muitas críticas, de muita gente falar que eles escondem dados, eu acho que eles conseguiram lidar de um jeito, numa velocidade, numa eficiência, assim, que assim, para um país que também a gente tem que considerar que tem uma densidade populacional absurda, né? Então, eles lidaram de um jeito que me chamou a atenção, assim, eu acho que se fosse em São Paulo que começasse, teria sido diferente para o mundo inteiro, teria se espalhado de um outro jeito, mais rápido, assim, sabe? Então, enfim, todos não, mas os primeiros trabalhos, a imensa maioria foram todos de lá, a gente tem muita informação de coisas que eles levantaram nos pacientes, né? Então, acho que eles fizeram um trabalho, assim, que foi um exemplo para o mundo inteiro, mas, lógico, com coisas que também não são praticáveis aqui no Brasil, né? Jeito de... Enfim, mas, de qualquer forma, acho que foi um país que, apesar de tudo, agiu rápido, muito rápido. Bárbara, tem uma pergunta aqui, uma afirmação, pedindo para você falar agora sobre a imposição forçada da telemedicina. Não sei se foi imposição forçada, assim, eu acho uma coisa interessante a telemedicina, e na verdade tem a telemedicina, mas eu sei que outras áreas também liberaram, como por exemplo a nutrição, que liberou o primeiro atendimento online. A psicologia tem feito, eu não sei se era liberado antes ou não, mas eu sei que agora eles têm feito bastante também. E honestamente eu tenho pouca experiência pessoal, porque eu nunca fiz telemedicina, aliás, acho que eu nunca fiz tanta medicina presencial como agora, porque a gente está trabalhando bastante presencial. Mas eu acho a ideia, em geral, interessante, assim, especialmente para alguns tipos de paciente, que às vezes é um paciente que você já conhece, tem que fazer algum acompanhamento, né? Lógico, tem áreas que são mais difíceis, né? Uma área que você, sei lá, às vezes dermatologia, que você tem que ver um tipo específico de lesão, ou dependendo de se é um primeiro atendimento, exame físico é essencial, mas eu vejo com bons olhos, eu tenho uma impressão inicial, né, de bons olhos, mas eu nunca atendi em telemedicina, né? Os meus amigos que atendem, muitos acham um pouco estranho ainda essa relação, né? Mas, enfim, eu acho que é uma opção, assim, ainda mais se você tem
às vezes o médico que está em um psicólogo, nutricionista, enfim, alguém da área da saúde que está em outro estado, que está em outro local, às vezes para fazer um tipo de consulta específica com um especialista. Às vezes um ultra do ultra especialista em uma coisa bem pontual, pode ser interessante essa troca, enfim. Eu acho que pode ser interessante e eu tenho a impressão que vai ficar. Talvez não nessa intensidade, mas que vai ser uma coisa que vai entrar um pouquinho mais na rotina, assim, mas... Enfim, nunca tem uma impressão. Mais uma pergunta aqui. Como vocês médicos estão lidando com a pandemia da Covid, com essa questão que é só uma gripezinha? Você ainda tem pacientes, a resistência dos pacientes de achar que isso não é nada? Como que é isso, Bárbara, no dia a dia do hospital? Acho que as reações das pessoas à doença, elas são muito diferentes mesmo, né? Acho que tanto de médicos quanto de não médicos. Eu acho que no início a maioria das pessoas tendeu a minimizar um pouco, achar que não era nada, até porque a mortalidade, a letalidade da doença não é tão alta assim, a gente sabe que é de 0,5% a 3,5%, né? Então é uma coisa que eu falo muito, assim, aqui em casa, o Tomás sempre me ouve falar isso, que a gente tem muitas e muitas doenças na medicina, muitas, uma lista enorme, que a mortalidade é maior que Covid, né? Muito maior. Mas qual que é o problema dela? O problema é a questão da doença é uma questão de saúde pública, né? Então, quando tem uma população que todo mundo é suscetível, que é uma doença que tem internação prolongada, que não tem vacina, que não tem tratamento, esse 0,5% a 3,5% no contexto populacional é um impacto muito grande, né? Então, eu vejo, assim, essencialmente como um problema de saúde pública e a solução também é uma solução pública, né? É por isso que a questão do isolamento e que vem a vacina esse viés, lá vamos ver nos próximos meses, mas de qualquer forma, eu acho que a gente tem um pouco esses dois polos de pacientes que acham que não é nada, apesar de que eu acho que talvez não tenha tanto mais esse perfil de paciente, mas ainda tem. E também tem aqueles pacientes que quando a gente fala que é Covid, a pessoa começa a chorar. Morreu. Né? E às vezes a pessoa tá bem, ela tá se sentindo bem, né? E eu falo para ela, o mais importante é como você tá, é a sua avaliação clínica, você tá com uma respiração boa, tá indo bem, mas você vê que só a palavra da doença já assusta muito, a pessoa alguns já vem com uma sentença de morte, e também não é assim, né? Aliás, está longe de ser assim. A gente sabe que a maioria vai super bem, a questão é a gente conseguir separar e ter essa visão, né? De quem não vai bem e quem vai bem, enfim. Mas eu acho que esse pessoal da gripezinha tem a impressão que está cada vez menos, assim, chegando meio. Então, Bárbara, tem mais duas, acho que duas ou três perguntas. Mais duas. Três. Até no meio acadêmico, Bárbara, é necessário filtrar as informações? Ah, com certeza. Não, com certeza. Acho que principalmente no meio acadêmico, as pessoas, a gente viu, né, na mídia e tudo mais, esse monte de trabalho que sai, um monte de artigo, e ler artigo não é uma coisa tão fácil. É uma coisa que a gente aprende um pouco na faculdade, mais na residência, a gente tem que realmente ir aprimorando cada mês que passa, porque quando você vê um trabalho, a tendência é você ver a conclusão. Então, a conclusão é, tal remédio funcionou para tal doença, né? O tal tratamento funcionou. E, na verdade, o nosso trabalho é a gente ler a metodologia, você começa a entender por que não incluiu tal tipo de paciente, por que não foi o randomizado que a gente fala, que os pacientes não foram sorteados nos dois grupos, por que os pacientes que morreram eles tiraram da análise, né? Enfim, são coisas que ler e interpretar um artigo não é uma coisa fácil, é uma coisa que quem está com essa parte técnica tem que se aprimorar, é uma coisa que realmente, tanto que em grupo médico, pelo menos os que eu participo, a gente troca muito artigo, e a gente fica discutindo, assim, o que vocês acharam desse? Eu achei que tem tal problema, ou eu não entendi por que foi feito dessa forma, porque, sabe que nem a gente vai ver, assim, poema no vestibular, vai ver Sagarana, Iracema, na época do vestibular, ler aqueles livros, que você lê uma coisa, você tem entendimento, quando alguém te explica, assim, você fala, nossa, eu não tinha entendido nada disso. Artigo é um pouco assim também. Quando você olha a conclusão, você vê uma coisa. Quando você começa a destrinchar, entender o que tem por trás, é difícil. Então, no meio acadêmico, muito, assim, tem que ser um esforço diário nosso, assim, muito grande. Porque não é porque um artigo foi publicado que ele necessariamente é bom, né? Então sem dúvida. Acho que mais no meio acadêmico tem que ter esse três cuidado. perguntas. Tem mais 3 perguntas para você, Bárbara, e a gente está quase chegando no final do sextou. Primeira das últimas 3. Você acha que o compartilhamento de notícias pelo WhatsApp está atrapalhando as condutas técnicas? Um pouco.
Eu acho que quando a gente compartilha alguma notícia no WhatsApp, a gente é corresponsável por ela também, né? Então acontece muito assim, em algum grupo alguém mandar uma notícia, aí alguém embaixo fala assim, isso é fake news, ou tá no... Tem até um site lá que esqueci o nome, mas que vê fake news, né? Aí a pessoa que mandou fala, nossa, que absurdo que me mandaram isso, né? E na verdade a pessoa também compartilhou, né? Então quando a gente compartilha uma notícia, eu acho que a gente também é responsável por ela. Então não é que a gente não possa compartilhar nada, mas a gente tem que, acho, fazer um esforço um pouco maior para tentar ver a veracidade, ver se tem a ver aquilo ou não. Evitar coisas muito bombásticas, coisas muito assim, achou a cura, acabou o problema, né? Porque acho difícil uma coisa dessa ser tão confiável assim. Então atrapalha um pouquinho, sim, ainda mais dependendo de como viral fica, às vezes uma coisa que não tem muita... Vai. E tem uma pergunta aqui, Bárbara, que eu vou deixar para o final, porque eu acho que um monte de gente gostaria de fazer essa pergunta. Mas eu tenho uma aqui. Com todo o espaço dado para o Covid, como estão os atendimentos hospitalares para as outras doenças? Então, essa pergunta é interessante porque a gente está discutindo muito isso. Assim, a gente está muito assim... Eu tenho muito quero muito saber isso, acho que todos os médicos também, acho que as pessoas todas também. Como que a Covid vai impactar as outras doenças, né? Então, eu tenho a impressão que vai diminuir algumas doenças. Então, por exemplo, doenças infecciosas, talvez tenha menos influenza, talvez tenha menos diarreia, doenças que passam de uma pessoa para outra, até mesmo menos HIV, porque as pessoas não estão tendo menos relação, enfim, sífilis e tal. Então, acho que muitas doenças vão ter menos, mas muitas outras talvez tenham mais, porque alguns pacientes eles estão demorando muito para chegar ao pronto-socorro. Então, a gente está vendo, por exemplo, mais apendicite supurada. O que é apendicite supurada? É uma apendicite que ela está tanto tempo inflamada que rompe o apêndice. A barriga fica toda infectada, enfim. Então, a gente tem tanto visto algumas coisas menos, porque as pessoas estão menos aglomeradas, mas outras doenças, os pacientes estão assim, segurando muito em casa para não ir ao médico, e às vezes chega um pouco mais grave no pronto-socorro, né? Então, qual que vai ser o saldo final disso? Eu não sei essa resposta ainda, mas não tem dúvida que vai impactar como que as outras doenças vão se comportar. Mais uma pergunta, que agora eu vou fazer para a gente começar a finalizar. Algumas autoridades, Bárbara, estão dizendo que tem se pronunciado no sentido que a Covid-19 está diminuindo a agressividade. Você também percebe, assim, no seu contato com os pacientes? Nossa, agressividade não, porque eu acho que o que todo mundo começou a perceber na prática é que está diminuindo o número, né? Então a gente começou sei que teve passada, mas os hospitais passaram a ter um pouco menos de internação, mas não exatamente a agressividade, assim, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes vai evoluir bem, 80% por aí não vai precisar de internação, que interna 1/4 ou 5% do total vai precisar de uma UTI ou eventualmente de uma intubação. Então, eu não acho que essa porcentagem está mudando tanto. Assim, interna paciente, alguns vão para UTI, alguns não vão. Mas o que começou a parecer que está começando é uma tendência à queda. Assim. Outra pergunta agora, Bárbara. Agora é aqui uma atrás da outra da gente fechando. A descrença da medicina é muito relevante na saúde coletiva? Aqueles que não acreditam em vacinas podem impactar muito na sociedade? O antivax é um assunto que eu acho que daria para fazer um outro sextou. É um assunto muito extenso. É quase assim, dificílimo para um infecto. Dificílimo não, é muito fácil, na verdade, para o infecto falar sobre vacina, porque eu acho que é quase que um milagre da medicina, né? Tirando o saneamento básico, foi a coisa que mais teve impacto na saúde, que mais diminuiu mortes, e é uma coisa muito eficaz, muito segura. E assim, o que acontece? O impacto, é uma medida de saúde pública, né? Então, qual que é o sentido da vacina? O primeiro é você proteger o indivíduo, o segundo é você proteger um grupo de pessoas e fazer com que o vírus pare de circular, porque ele não vê ninguém suscetível para ele ir em cima dessa pessoa, né? Que é o que a gente chama de imunidade de rebanho. Quando você tem um antivax numa população de 1000 pessoas, ele não faz diferença nenhuma, porque ele vai estar protegido no muro de pessoas imunizadas, né? Então o vírus não vai chegar até ele, né? Agora, quando o grupo antivax começa a crescer, você tem metade de uma população antivax, lógico, não é esse número, né? Mas você tem muita gente antivax, aí você já começa a ter buracos nessa questão da imunidade
imunidade, você começa a ter muita gente suscetível. Então, o vírus ele volta a circular. Então, quando é uma pessoa ou outra, o impacto é mínimo, mas quando você tem muitas pessoas, realmente, considerando que a medida de saúde pública, ela perde muita força mesmo. Bárbara, agora eu deixei essa última pergunta, que eu acho que um monte de gente tem curiosidade, principalmente, é assim, quanto tempo, presta atenção na pergunta, quanto tempo você acredita que vai durar essa pandemia? Essa pergunta é muito difícil. Olha, eu já vou avisar que essa resposta, ela é uma resposta bem pessoal, tá? Eu não sou a pessoa dos dados estatísticos que tem essa informação, não sou epidemiologista, né? Então, é uma impressão bem pessoal mesmo. E também do que aconteceu com os outros países, né? Então, a maioria dos países ficou com uma fase mais densa por 60 a 90 dias, né? Então, a gente está passando um pouco para essa fase mais fechada, mais complicada, de mais atendimentos. Mas eu acho que assim, a gente vai estar esses mais ou menos 3 meses de fase mais difícil, que a gente está começando a sair. Agora, a vida voltar a algo que parece uma vida normal, eu chutaria assim setembro, outubro, assim, eu pensando. Bárbara, agora eu já tenho uma mensagem aqui. Aqui vou passar bem rápido essa para a gente fechar e para você depois poder abrir. Você acredita em segundo, terceiro, quarto surto de corona? Então, essa é uma pergunta também difícil, né? E acho que uma coisa que os pacientes perguntam muito, todos os pacientes quando tem alta eles perguntam, e acho que vai um pouco com essa resposta também, se eles estão imunes para sempre, né? Contra o vírus. E é uma resposta que a gente absolutamente não tem, porque a gente sabe que quando a gente tem uma doença viral, existem vários tipos de resposta, né? Então, existe, por exemplo, a resposta de quando a gente tem sarampo, que você pega o sarampo uma vez e fica imune para sempre, né? Você tem uma resposta que nem influenza, que você pega a influenza uma vez, você tem uma resposta adequada, um título de anticorpo bom, por uns 6 meses. No ano seguinte, além do anticorpo cair, o vírus ele pode mutar e você pode ter de novo. E você tem uma resposta imune a uma doença que nem HIV, porque uma pessoa que tem HIV, ela tem muito anticorpo, só que esse anticorpo dela, ele não é neutralizante. O que significa? Ele não neutraliza o vírus. Então, ela tem o vírus, tem anticorpo, e o anticorpo e o vírus, eles vivem lá dentro, né? Então, em que lugar desse bolo está o coronavírus, a gente não sabe, né? Então, será que vai ser uma resposta que nem a do sarampo, teve uma vez e nunca mais vai ter, ou será que vai ser mais que nem uma influenza, né? Porque a gente tem muita... E aí por que eu estou falando isso? Porque o jeito que é a resposta imune, ele vai ditar um pouco se vai ter outras ondas ou não, né? Se esperar que a resposta vai cair em 6 meses, deve ter outras ondas aí mais para frente. Se for uma resposta duradoura, é uma doença que ela vai ficar parecida com as outras doenças que nem sarampo, por exemplo, que vai ter caso sempre, né? Mas não nessa intensidade, né? Então, realmente, assim, a impressão que a gente tem é que uma pessoa que pegou Covid não pega nos próximos meses, assim, nessa temporada, eu falo que não vão pegar mais. Agora, no ano que vem, não sei, e aí isso vai impactar se vai ter outras ondas ou não, né? Com certeza. Bárbara, eu vou pedir agora para você fechando. Se alguém quiser mais, se tiver alguma pergunta, depois dirige para o e-mail da Bárbara, que já está no chat. Pessoal, para fechar essa conversa que a gente teve aqui hoje, eu vou mostrar um vídeo de um assunto que talvez pareça que não tem a ver com o que a gente conversou, mas tem muito a ver. É o fechamento de uma série que chama Chernobyl. Eu não sei quem que viu aí. Meu pai que está aí na lista, eu quase obriguei ele a ver a série. Fiquei 3 meses todo dia falando para ele assistir, ele assistiu, enfim. Só para dizer que é uma série muito boa, é uma série extremamente interessante e ele fala um pouco sobre o desastre nuclear de 88, da usina nuclear de Chernobyl, fala um pouco da tentativa dos cientistas de avisar, de fazer alguma coisa, dos políticos abafando os cientistas, tipo, vocês, fica quieto, vocês vão meio que sujar a nossa imagem. É muito interessante, assistam. E ele tem uma cena final, que tem uma frase do cientista Legasov, que ele é muito citado nessa Chernobyl, que eu amo, eu acho muito legal. Ele fala que ser um cientista é ser uma pessoa ingênua, né? Que a gente fica tão atrás da verdade, do que é cientificamente correto, que você nem vê quão poucas pessoas podem estar interessadas no que você acha isso, né? E a gente fica pensando muito no custo da verdade.
quão difícil pode ser e ele fala no final, né? Qual que é o custo da mentira, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem visto muito essa briga, medicina, ciência contra a política, né? É uma coisa extremamente perigosa. A gente tem a história para contar isso pra gente. Vejam essa série, é muito boa. E ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre como a verdade pode ser difícil, mas como que a gente tem que ir atrás dela, como acho que é a nossa única salvação, é o único jeito que a gente tem de sair disso o mais rápido possível. Eu acho que a medicina, ela não é só ciência, mas a gente tem que estar sentado na ciência. A gente senta na ciência e a partir disso a gente vai por todas as particularidades do ser humano, que é mais complexo do que isso, mas a gente tem que partir desse ponto. E obrigada para a Dulce e para o Paulo pelo convite, pela Simpoiu, obrigada pela iniciativa de vocês, de toda semana trazer um tema para discussão. Quem não conhece, vá no Instagram deles, conhecer um pouco mais do curso de marketing, para aprender um pouquinho mais sobre tudo que eles têm para ensinar. Bárbara, eu agradeço muito a tua participação. O meu celular recebeu muitos elogios, depois eu vou repassar para você. A gente tem 2 celulares aqui, nos 2 entraram muitos elogios no chat também pela qualidade da tua explicação, as pessoas agradecendo muito. A gente só tem a agradecer. Obrigada. Muito obrigada. Paulo, a palavra final é sua. E Bárbara, e você... Pode falar, Dulce. Bárbara, eu quero que você depois o Paulo feche, né? E a gente colocou aqui no chat o seu e-mail para os contatos. E eu vou colocar agora também os da Simpoiu. Paulo, a palavra é sua. É isso aí. Bom, Bárbara, muito obrigado, como a Dulce falou. Foi demais. Assim, a gente vê que a coisa bomba, que o papo é gostoso, que a gente nem intervém com as nossas perguntas e só foi o chat bombando aqui, né? Então, a gente quer agradecer muito a você, tá? Ao pessoal que está aqui com a gente e falar que a Simpoiu está aí disponível toda sexta-feira. A gente tem esse encontro, esse bate-papo, fazendo já a menção do próximo vai ser sobre marcas e pessoas e marcas. Nós vamos trazer um especialista em branding para estar falando com a gente, tá? Esse programa de hoje ele vai estar no nosso canal do YouTube no 0800 Simpoiu, tá? A partir da outra semana, então fica uma semaninha para o pessoal poder ir lá, mas já tem os antigos lá que já passaram para vocês poderem assistir, tá? O nosso site, que é o www.simpoiu.com.br, como a Dulce falou, se vocês entrarem lá, nós temos na parte de materiais um e-book totalmente gratuito para você baixar com insights para você sobre vários profissionais, tá? Tem os nossos cursos, os nossos contatos também, se você tiver interesse em alguma coisa. Se tiver também alguma ideia, manda um e-mail para a gente de bate-papo, que a gente está super à disposição. A Dulce já colocou os nossos contatos. E eu só tenho... O contato da Bárbara, de todo mundo. O do contato da Bárbara, de todo mundo, já está lá. Gente, mais uma vez, muito obrigado. E obrigada. Põe a gente nas salas, tanto aqui do Zoom, quanto no nosso Facebook e no Instagram, que a gente vai estar trazendo sempre novidade para vocês aí. Bárbara, agora a gente está fechando. Fala o seu tchau, que a gente vai fechar a sala do Zoom. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Vamos juntos sair dessa.